para as duas grandezas físicas anteriores, calcule o volume, o valor do volume e a área, se R é igual a 2 centímetros, H 4 centímetros, G 4,472 centímetros. Expresse os resultados com 4 casas decimais. Em segundo, arredonde-os utilizando as regras de arredondamento para as operações de adição e multiplicação. Que o volume que eu mostrei para vocês anteriormente é o volume de um cone. Então, V é escrito como πr ao quadrado h sobre 3 e a área como πrg mais πr ao quadrado é a área total de um cone, né? Então, seria um objeto aqui como esse. Então, isso daqui seria a altura h, isso daqui seria o raio r. E para a área, se eu abrisse o cone, cortasse o cone e fosse abrir, eu teria essa figura geométrica e depois a área da base, né? Então, isso daqui, a área é o πrg. E a área de um disco é πr ao quadrado. Ok? O que é o G? O G é o que a gente chama de geratriz. É esse lado aqui, né? Esse Gzinho é a geratriz do cone. Vocês vão aprender a calcular a área e o volume desses objetos em cálculo 2, tá? Com cálculo diferencial integral, tá bom? O que há de importante aqui é o seguinte, pessoal. Eu só posso somar e subtrair grandezas físicas que têm a mesma dimensão. Veja que tanto πrg quanto πr ao quadrado tem dimensão de área. Então, estou somando área mais área. Se a expressão fosse algo assim do tipo πrg mais πr ao cubo, essa expressão aqui é incorreta, tá? Porque aqui eu teria uma unidade de área, L ao quadrado, mais uma unidade de volume, L ao cubo. Então, essa equação aqui, ela está incorreta. Ela é incoerente dimensionalmente. Enquanto esta equação à esquerda, essa equação aqui, ela é coerente dimensionalmente. Isso foi mencionado na videoaula. Por quê? Por que eu posso somar? Porque ambas as parcelas têm a mesma dimensão de área, né? Então, por isso que eu posso somar. Eu posso multiplicar grandezas com dimensões diferentes, multiplicar e dividir, mas eu não posso somar nem subtrair, tá? Então, isso está relatado lá na videoaula. Bom, mas eu vou calcular os valores, né? Ele pede nesse enunciado para calcular os valores. Então, o volume vai ser o valor de π. Aqui eu vou colocar um valor elevado aqui, vou botar assim, 3,14, copiei aqui, 15,926, vezes o raio, 2,0 centímetros ao quadrado, vezes h, 4,0 centímetros, tudo dividido por 3. Então, qual é o valor, o resultado do volume? Pelos meus cálculos, eu achei aqui 16,7551608 centímetros cúbicos. Então, esse foi o cálculo que eu achei para o volume. Vou calcular a área agora. Então, a área vai ser πr vezes g, 3,1415,926, vezes R, vezes G, 4,472 centímetros, mais o π, vezes 2,0 centímetros ao quadrado. Então, o valor da área, 28,0984 centímetros, mais 12,564 centímetros quadrados. Então, estão vendo aqui? Eu só posso somar porque eu tenho a mesma dimensão, centímetro ao quadrado e centímetro ao quadrado. Tá? E o resultado aqui final dessa soma, 40,6648 centímetros quadrados. Agora ele pede o seguinte, represente tanto o volume quanto a área com 4 algarismos, com 4 casos decimais. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então aqui já está o cálculo de V. E agora eu vou representar esses valores com o número correto de casos decimais. Vou repetir aqui o volume.
Propositalmente, eu deixei com mais de 4 casas decimais. 16, 7, 5, 1, 608 centímetros cúbicos. Como eu faço para representar isso em 4 casas decimais, né? Então, eu vou lá e conto. 1, 2... Opa, peguei a canetinha errada. 1, 2, 3 e 4. Eu vou ignorar o valor 608. Agora, veja o seguinte, 608 é um número maior que 500. Então, aqui eu estou aplicando uma regra de arredondamento. Então, o volume ele vai ser escrito como 16, 7, 5, 5. Como 608 é maior que 500, eu vou somar uma unidade nesse algarismo aqui. Tá? Então, vai ficar 2 centímetros cúbicos. Certo? A área eu já representei com o correto número de algarismos significativos. Foi de 40,6648 centímetros quadrados. Ok? Já tem 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Veja o seguinte, e se eu quiser agora representar esses valores com um número correto de algarismos significativos? Tá? Aqui eu pedi para escrever com 4 casas decimais, mas eu quero escrever com o número correto de algarismos significativos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar os valores que eu utilizei. Tá? Então, isso são normas técnicas. Tá? São ABNT, estabelecidos pela Inmetro, quando você vai escrever um artigo científico ou mesmo está lendo. Então, você tem que ter essas normas. Então, veja o seguinte, a grandeza física que eu utilizei nos cálculos foi o raio, que valia 2,0 centímetros, foi a altura do cone, 4,00 centímetros, e foi a geratriz, 4,472 centímetros. Aqui eu vou escrever o número de casas decimais. O número 2 ele tem uma casa decimal. O número 4,00 tem 2 casas decimais. E o 4,472 tem 3 casas decimais. Agora, e algarismos significativos? O 2,0 tem 2 algarismos significativos, 4,00 tem 3 algarismos significativos, 4,472 tem 4 algarismos significativos. Tá? Então, o número mais pobre em algarismos significativos é o raio. Né? Esse raio aqui, ele é o número mais pobre em algarismos significativos. E também é o mais pobre em casas decimais. Né? Então, o volume que eu havia calculado como π R ao quadrado vezes H dividido por 3, e que eu achei o valor 16,7552 metros cúbicos, eu tenho que escrever com o mesmo número de algarismos significativos. Tá certo? Escrever o mesmo número de algarismos significativos do raio que foi utilizado no cálculo. Então, eu vou ignorar, né? Eu tenho que escrever com 2 algarismos significativos, eu vou ignorar esse número aqui todo. Né? Esse número aqui, ele é maior que 5.000. O volume, ele é aproximadamente igual a 17 centímetros cúbicos. Faço a mesma coisa para a área. A área era π R vezes G mais π R ao quadrado. Agora veja o seguinte, eu tenho uma soma, né? Eu tenho uma soma aqui. O valor que eu havia encontrado para a área foi 40,6648 centímetros quadrados. Eu tenho que escrever a soma com o mesmo número de casas decimais do número mais pobre em casas decimais, que nesse caso também é o raio. Então aqui eu vou isolar uma casa decimal. Vou deixar apenas uma casa decimal. O 648, ele é maior que 500. Então essa área aqui, aproximada, vai ser de 40,7 centímetros quadrados. Perfeito? Então aqui eu fiz os arredondamentos para o volume e para a área, respeitando o número de casas e algarismos significativos. Então, na multiplicação, eu tenho que lembrar dos algarismos significativos.
E na adição ou subtração, eu tenho que lembrar do número de casas decimais, tá? O SIGA-A utiliza essa norma. Então, quando vocês tiram lá uma nota 4,93, a sua nota vai ser 4,9. Porque o SIGA-A computa a nota até uma casa decimal. Então, se você tira 4,91, a sua nota é 4,9. Se você tira 4,94, a sua nota é 4,9. Se você tira 4,96, a sua nota vai ser 5. Se você tira 4,97, a sua nota vai ser 5. Agora, se você tira a nota 4,95, né? Se a nota no SIGA-A, então a nota no SIGA-A é 4,95. Qual é o arredondamento? O arredondamento vai ser 4,9 ou vai ser 5,0? O que vocês acham?